Dentro do ônibus, alunos conversavam animados sobre o ensino médio. Para registrar, um deles começou a entrevistar, uma chance rara de compartilhar seus pensamentos. Danny se levantou e disse que queria ser magro. Outro aluno anunciou que venceria a todos e seria o melhor. Mais alunos compartilhavam ambições, quando um deles ouviu o telefone tocar. Quando Ryan atendeu, ouviu a mãe dizer para não agir impulsivamente. Enquanto ele a tranquilizava, Tony proclamou que seria o rei dos ídolos. Mas alguns alunos o zombam e mandam parar de sonhar. O motorista se irritou, sentindo que algo estava errado. A estrada estava vazia. Ele sentiu que a estrada se estendia sem fim. A entrevistadora de cabelo curto ficou frustrada porque Sheena não falava. Sheena, sentada perto de Ryan, o observava em silêncio. A entrevistadora lembrou que essa podia ser a única chance de falar. Ao ouvir, Sheena ficou resoluta. Ela se levantou e foi até Ryan, que ouvia a mãe dizer que era sua única família. Enquanto a mãe diz que nada deve acontecer a ele, sua atenção se volta para Sheena. Criando coragem, ela finalmente confessou que gostava dele. Sua declaração repentina deixou o ônibus inteiro em silêncio. Após um momento, os alunos explodiram de alegria e pediram para Ryan aceitar. Um aluno disse que Ryan tinha sorte, enquanto um garoto de óculos achou que o amor era só hormônios passageiros. Ao refletir que Ryan não escaparia de hábitos comuns, ele notou uma névoa densa lá fora. Nesse momento, o motorista já lutava para ver a estrada. Quando focou os olhos à frente novamente, ficou chocado com a cena à sua frente. Dentro do ônibus, Ryan permaneceu em silêncio após a confissão de Sheena. Ela interpretou mal o silêncio e se virou em silêncio. No entanto, o ônibus fez uma parada de emergência violenta. Ryan reagiu instantaneamente e agarrou o pulso de Sheena. Assustada, ela chamou o nome dele confusa. Então ela o olhou e perguntou o que ele estava fazendo. Mas ele não respondeu, e quando a parada os desequilibrou, ele a puxou para perto para protegê-la. Eles caíram juntos, deixando-a nervosa e lembrando-o que os colegas estavam olhando. Ryan ignorou e ordenou a todos que se abaixassem. Os alunos reagiram quando as janelas se estilhaçaram de uma vez. Uma força puxava a traseira do ônibus. A estrada e as árvores se retorciam, e o ônibus foi arrastado para um vórtex enorme. Mais tarde, repórteres noticiaram um grave acidente na via expressa Sucheng. Um relatório inicial dizia que um ônibus escolar caiu de um viaduto, com vítimas não confirmadas. A polícia isolou a área, bloqueando paramédicos. Nenhum ferido foi visto, mas a equipe da repórter achou um caminho que pode revelar a verdade. Determinada a descobrir a verdade, a repórter pediu que seguissem a investigação, mas alguém bloqueou a câmera, e ela ficou furiosa. A câmera foi derrubada e esmagada. Um homem de cabelos brancos e uma mulher avisaram que alguns lugares não deviam ser abordados e que invadir levaria à morte. A repórter insistiu que interferiam na liberdade de imprensa e declarou que iria expor todos eles. Antes que a situação piorasse, o chão sob o homem rachou. A ruptura o assustou e, ao olhar, viu um buraco enorme na terra. Ele sentiu um cheiro familiar e perguntou à mulher se ela também sentia. Antes que ela pudesse responder, alguém os acusou de invasão. O policial disse que ninguém podia entrar ali. Tentou afastá-los, empurrando o homem de cabelos brancos e o ameaçando. A mulher agarrou o pulso dele e o torceu, fazendo-o gritar de dor. O homem de cabelos brancos apresentou sua identificação. Ele se apresentou como Liam, da unidade de investigação. Ao entregar a identidade, o oficial reconheceu a unidade que nunca registra casos e decide no local. Inquieto com a chegada de Liam, ele pediu as explicações. Ele obedeceu, os levou ao ônibus e relatou que mais de 10 alunos e um professor desapareceram. Não havia pistas nem sangue, como se tivessem sumido. Liam perguntou sobre outro relatório. O oficial revelou que um cadáver foi descoberto. Liam se aproximou do corpo, de identidade desconhecida. O departamento forense disse que o corpo se mumificou em 6 horas, o que acharam absurdo, mas o interesse de Liam foi despertado ao ouvir isso. O oficial ficou incomodado com a reação dele e perguntou se ele tinha descoberto alguma pista. De repente, uma mulher surgiu, gritando para os oficiais a deixarem passar. Ela os acusou de mentir e insistiu que o filho não podia estar morto. Desespero encheu sua voz, enquanto implorava para entrar. O oficial logo sentiu pena, sabendo que a mulher morava sozinha com o filho. Liam, porém, estreitou os olhos, observando-a com atenção. Ele instruiu seu companheiro Tal a monitorar cada família dos alunos desaparecidos. Ele enfatizou que a vigilância devia cobrir todas as horas, sem pontos cegos. Enquanto Tal acatava a ordem, a mulher em luto começou a chamar o nome de Ryan.
Lágrimas escorriam, exigindo saber onde ele estava. Horas antes, os alunos do ônibus foram violentamente jogados. Ryan lembrou do ônibus sendo engolido e ouviu alguém chamando seu nome. Logo, seus olhos se abriram, revelando uma cena embaçada e desconhecida. A pessoa ao lado dele ficou aliviada e animada ao vê-lo. Ryan sentou-se com dor aguda na cabeça, enquanto as vozes de Faye e Sheena ecoavam. Ao tentar se levantar, ele caiu no chão. Vendo isso, Sheena gritou aflita. Ryan, por outro lado, sentiu o corpo doer da queda. De repente, viu Sheena correr para o seu lado, com lágrimas nos olhos. Ela até o abraçou forte e expressou alívio por ele estar seguro. Porém, seus olhos se arregalaram em choque ao observar o ambiente nebuloso. Confusão encheu sua voz ao perguntar onde estavam e o que houve com os outros. Faye e Sheena trocaram um olhar. Após um momento, Faye apontou para cima e disse que os outros estavam lá. Ryan ergueu o olhar. Ele viu os colegas inconscientes, pendurados no ar. Faye disse que estavam assim antes de acordar. Ryan ficou sem palavras, mas foi interrompido quando Sheena entrou em pânico e especulou sobre a condição. Ela gritou alto que podiam já estar mortos. Foram interrompidos quando todos os colegas caíram. Ao acordar, todos perguntavam onde estavam. Vendo o pânico crescer, Ryan percebeu que a situação podia sair do controle. Mas o monitor da turma se adiantou, pedindo calma a todos. Ele insistiu em chamar a polícia e perguntou quem tinha celular funcionando. Ao verificar, não havia sinal nos aparelhos. A descoberta gerou mais pânico. Um aluno se virou para Peter, o melhor da turma, exigindo uma explicação, e Peter se pôs a pensar. Ele roía o polegar, nervoso, pensando no pior. De repente, o monitor lembrou de uma delegacia na rua Shin e sugeriu ir lá, mas Peter achou ingênuo. Quando um aluno se ofereceu, Peter o impediu. Ele se aproximou do monitor e sugeriu que ele mesmo fosse. Mas o monitor disse que não podia sair, pois tinha que cuidar de todos. A tensão subiu e os alunos se recusavam a ficar mais ali. Nesse momento, Ryan se adiantou e sugeriu que ninguém fosse sozinho. Ele avisou que a neblina era estranha e espessa, e agir impulsivamente era perigoso. Peter se virou para Sheena, dizendo que as pessoas ajudariam mais se alguém atraente pedisse. Ryan o fuzilou, mas ele não se importou. Ele lembrou que o professor estava inconsciente e o motorista sumiu. Alguns alunos choraram, enquanto ele dizia que além da neblina, nada era visível. Voltando-se ao monitor, ele disse que achar a polícia traria prestígio, e isso chamou a atenção dele. Após hesitar, ele decidiu ir. Ryan, porém, observou o leve sorriso de Peter com desconfiança. Enquanto isso, o monitor se aproximou da parede de neblina espessa. Suor escorria de sua testa ao se aproximar. Mesmo assim, ele disse a todos para ficarem ali enquanto ia buscar a polícia. Sheena orou por seu retorno seguro. Ao mesmo tempo, Peter levantou a mão e a estendeu à neblina. Assim que seus dedos a tocaram, uma picada aguda o atingiu. Ele rapidamente retirou a mão, suspeitando da natureza da névoa. Enquanto isso, o monitor continuou na neblina. A neblina era tão espessa que ele mal lembrava a direção da delegacia. De repente, sentiu o corpo enrijecer. Olhou para baixo e viu as pernas virarem ossos. O pânico dominou ao levantar a mão trêmula, vendo-a também se desintegrar. Em seguida, um grito agudo ecoou pela névoa. Ryan ouviu e virou-se alarmado. Reconheceram a voz do monitor de turma pedindo ajuda. Ele tentou voltar, implorando para ser salvo, mas seus pés já eram esqueletos. Caiu e começou a rastejar até eles. Alunos gritaram que tinham que ajudá-lo, mas Ryan os parou, pedindo para esperarem. Chamaram-no de covarde, mas ele respondeu que agir sem plano era mais perigoso. Pediu a Faye sua roupa de frio, o que a surpreendeu. Ele repetiu o pedido por mais agasalhos, e ela cedeu. Ryan começou a amarrar as roupas, formando uma longa corda improvisada. Após amarrar uma pedra numa ponta, ele a ergueu e jogou na névoa. O tecido pesado caiu perto do monitor, e Ryan gritou para ele pegar. Com mãos trêmulas, o monitor agarrou, enquanto Ryan puxava com toda a força. O esforço era imenso, e o tecido amarrado começou a rasgar. Vendo isso, o suor escorria pelo rosto de Ryan. Após luta tensa, o monitor foi arrastado da névoa, caindo com força sobre Ryan. Mas, para o horror de todos, viram seu esqueleto, e ele murmurou algo sobre a névoa. Antes que terminasse, os alunos gritaram ao ver seus restos desintegrar. Mais tarde, Liam mordia um morango. Abaixo dele, jazia o corpo do monitor de turma. Ele notou que quanto mais polida a fruta, mais fácil apodrece. Mas, ele se perguntava se haveria uma exceção desta vez. Liam permaneceu sentado ali.
Do outro lado da névoa, os alunos também ficaram no mesmo lugar. Danny começou a chorar, irritando alguns. Ele explicou que queria ir para casa e que a mãe o repreenderia se voltasse tarde. Mas mandaram-no parar de chorar. Sem escolha, ele tentou conter os soluços, mas logo notou algo perto. Ele viu alguém escrevendo com um graveto. Era Ryan. Então se aproximou e perguntou o que fazia. Ryan disse que tentava entender o desconhecido, mas o garoto só ficou mais confuso. De repente, uma voz alta perguntou onde estavam, e viram o professor Zhao acordado. Segurando a cabeça, ele se levantou e perguntou por que tanta neblina. Olhou em volta confuso, perguntando do ônibus e do motorista. Então ele começou a questionar os alunos. Agarrou um e lembrou que estavam no ônibus há pouco. Ele se virou para outro, perguntando o que houve. Ninguém respondeu, então ele os mandou falar. Tony o mandou calar a boca, pois ninguém queria explicar. Alguns alunos murmuraram que era irritante ele parecer tão alheio, mesmo em aula. A atmosfera ficou tensa, e Ryan logo percebeu. Sheena o chamou e segurou seu braço. Ele se virou confuso, perguntando o que era. Ela admitiu que precisava ir ao banheiro, mas não queria ir só com Faye. Isso o deixou constrangido e sem saber o que fazer. Depois, Sheena foi para um arbusto próximo. Ela disse aos dois para não olharem para trás. Ryan concordou sem jeito, enquanto Faye garantiu que o impediria de virar. Ainda assim, Sheena sentiu-se envergonhada por sua imagem composta ter sumido. Enquanto isso, Ryan e Faye ficaram de costas e ouviram o barulho dela se aliviando. Ambos se sentiram constrangidos pelo barulho alto. Faye suava nervosamente, tentando pensar em algo para aliviar o clima. Seu olhar logo caiu na mão de Ryan, e ela perguntou o que ele segurava. Ele respondeu que era um pedaço da camisa do monitor, mas isso a surpreendeu, pois o corpo do monitor já havia sumido. Ryan disse que o corpo sumiu, mas o fragmento de pano ficou, e ele não tinha explicação. Faye hesitou antes de perguntar se eles poderiam morrer, presos na neblina. Ryan ficou em silêncio, pensando em outros perigos, e admitiu que as coisas poderiam piorar. Ela ficou alarmada, e o pressionou por uma explicação. Em resposta, ele disse que era sobre a comida, mas a conversa foi interrompida quando Sheena voltou, agradecendo-os. Percebendo suas expressões sombrias, ela perguntou o que havia de errado, mas ele respondeu que não era nada. Com o tempo, os alunos se amontoaram no canto. Um deles perguntou quando poderiam voltar, mas ninguém tinha resposta. Já estava escuro, e a fome os atormentava. Só puderam abaixar a cabeça em silêncio. Uma garota admitiu ter comido tudo e estar faminta. Perguntou ao garoto ao lado sobre o último biscoito que supostamente tinham. Ele logo disse que tinha acabado, mas na verdade escondeu. Ao ouvir, ela murmurou, desanimada, que já estava com fome. Ela o viu se mexer de forma suspeita, mas ele disse que não era nada. Ela viu a comida escondida e exigiu uma parte, mas ele a empurrou. Ele alegou ser dele. Ela o acusou de empurrá-la por comida, depois de dizer que gostava dela. Ele disse que sentimentos eram bobagem. Danny observava em silêncio. Ele enfiou a mão no bolso, enquanto os outros se distraíam. Virou-se e tentou esconder a comida. Depois, ele começou a comer sem hesitar. Antes de engolir, alguém pisou em suas costas e o chutou, fazendo-o tossir o que acabara de comer. Os alunos ofegaram ao perceber que era o professor. Ignorando o choque, ele pegou uma das comidas de Danny. O garoto gritou que era dele, mas o professor, sombrio, zombou. Então o atingiu, declarando que agora era dele. Com Danny chorando no chão, Zhao chamou a atenção. Ordenou que entregassem a comida restante e anunciou que dali em diante deviam obedecê-lo. Danny ficou no chão, enquanto Zhao gritava para todos irem mais rápido. Os outros alunos se perguntavam se o professor havia enlouquecido, mas ele só continuava a xingá-los. Sheena tremeu e se agarrou a Faye. Peter se calou. Zhao repetia a exigência por toda a comida. As ameaças ficaram mais duras, e Ryan percebeu que o professor não era mais racional. Ele também percebeu que naquela névoa só a força reinava. Então, Zhao chutou um dos alunos, uma garota que segurava comida. A força do golpe foi tão intensa que ela tossiu sangue. No chão, ele a repreendeu por esconder comida. Depois, ele gritou para o próximo entregar tudo. O aluno Wang foi cutucado e lembrado que era sua vez. Wang apertou a mandíbula de raiva. Ele se levantou, questionando por que deveriam entregar a comida, o que chocou a todos. Então, o ouviram acusar Zhao de abuso de autoridade. A expressão de Zhao escureceu. Wang argumentou que morreriam de fome se um só guardasse tudo, e que se os pais descobrissem, a vida dele seria miserável. Zhao concordou e mandou se aproximar para pegar a comida. Wang ficou surpreso, mas os colegas sussurraram para ele não ir.
Apesar dos avisos, ele disse que não tinha medo e voltaria com a comida. Então, caminhou cautelosamente até Zhao. Assim que Wang se aproximou, Zhao revelou uma caneta na manga e sorriu maliciosamente. Ryan viu e soube que não era bom. Então, gritou para Wang se mexer. Wang apenas olhou confuso. Naquele instante, Zhao avançou e o esfaqueou com a caneta. O grito de dor de Wang ecoou e o sorriso de Zhao aumentou. Os alunos recuaram em choque. Zhao friamente disse a Wang que ele era o professor. Wang segurava a ferida. Zhao zombou dele por ter agido com bravura. Reclamou que o mandavam e zombavam porque suas famílias tinham dinheiro. Agarrou Danny pela gola. Perguntou se ele planejava correr para os pais ricos e pedir vingança, caso fugisse. Ele chorou e implorou por ajuda. Zhao o empurrou e disse para pararem de sonhar em sair dali. Os alunos o encararam confusos. Ele gesticulou para a névoa, dizendo que nunca vira nada igual, e que ali não havia autoridades nem arrogantes. Ele admitiu que gostava. Com certeza, proclamou que ninguém sairia vivo. Suas palavras ecoavam como maldição, enquanto a fome corroía os corpos. Os alunos começaram a desmaiar de fraqueza. Ryan e os outros ainda não tinham compreendido a situação. China, por outro lado, tremia em silêncio. Zhao continuava comendo com calma. Ao terminar, seu olhar penetrante voltou-se para eles. Na delegacia, uma multidão se reunia, sem notícias sobre o acidente. A repórter ao vivo mostrava pais confrontando autoridades. Nas entrevistas, eles desabafavam a frustração pela ausência dos alunos. Enquanto pais choravam abertamente pelos filhos, Leon observava. De repente, foi questionado sobre o que fazer, pois a área estava calma há dias e o portão ainda não havia sido localizado. Sem hesitar, ele respondeu a Tao. Encarou-a e disse que iriam em frente, pois ele era paciente. Ao se aproximar, ela o lembrou que a sobrevivência das crianças importava. Dito isso, deu um tapa na nuca dele para parar suas palhaçadas. A conversa terminou quando uma voz alta chamou a polícia. Era a mãe de Ryan, implorando para salvar o filho. Ela insistia que ele não estava morto e o vira, mas os policiais a mandaram parar. Leon observava com pena, pensando que a dor levava à alucinação. A mãe de Ryan gritou que tinha mesmo visto o filho. Disse que ele estava cercado por névoa densa, o que fez Leon parar. Ele se virou para Dao e perguntou de quem a mulher falava. Dao entregou-lhe um tablet e disse que o filho era da turma 1. Leon baixou o olhar para a tela e estudou as informações de Ryan. A mãe de Ryan continuou implorando ajuda, mas alguém lhe ofereceu frutas. Leon se adiantou e a chamou suavemente. Sugeriu que falassem num lugar mais calmo. Mais tarde, num prédio, a mãe de Ryan, tremendo com uma xícara, contou do desaparecimento. Disse que sonhou. Leon perguntou que sonho. Ela disse que era estranho. Ryan parecia preso numa névoa densa, sem escapar. Ela o via correndo, o perseguia, mas não alcançava, então se perdiam. Então, sem aviso, ele apareceu à sua frente. Ela se alegrou e tentou abraçar. Mas antes que a mão dela o tocasse, a dele virou papel picado. Como uma flor perdendo pétalas, ele murchou diante dela e a chamava. A cena a deixou atordoada. Pouco depois, ela acordou do sonho gritando o nome dele. Ao mesmo tempo, sua bebida derramou no chão, chamando sua atenção. No reflexo da água, ela viu uma imagem de Ryan puxando algo. Lembrando da imagem, ela insistiu que o que vira não podia ser alucinação. Após ouvir em silêncio, Leon perguntou a Tao se ela também sentira algo. Ele considerou que a mulher podia ser o portal. A mãe de Ryan soluçava de novo, sem saber do filho. Ao caírem na xícara, suas lágrimas revelaram Ryan novamente. Ela parou de chorar, agarrou a xícara com força e gritou o nome dele. Naquele instante, Ryan ouviu um chamado e virou-se. Faye perguntou o que houve, e ele disse ter ouvido uma voz familiar, mas logo descartou como imaginação. Antes que pudessem pensar, Faye virou-se para China, que desmaiou. Ela disse que China sempre foi fraca, e com tanto medo e fome, não aguentaria. Ao ouvir isso, Ryan olhou para Zhao, que ainda comia despreocupado. Depois, voltou a China, cuja condição piorava visivelmente. Com a fome se espalhando, Zhao comia abertamente. China jazia fraca ao lado de Faye, sem forças pela inanição, e Wang pressionava a mão na cabeça sangrando. Ryan sabia que a luta por comida os estava destruindo. De repente, Zhao ergueu um saco de batatas fritas. Ele acenou e perguntou quem queria a delícia. A atenção dos alunos se voltou rapidamente para ele. Wang ficou tentado, mas viu a caneta na mão de Zhao. Um aluno murmurou o que queria, mas o medo do que aconteceu a Wang o deteve. Zhao disse que ninguém parecia com fome, então ele comeria.
rasgou o saco e começou a comer. Ele mastigou alto de propósito. O barulho exagerado ecoou, fazendo vários alunos engolirem em seco. Depois, ele perguntou em voz alta se ninguém queria. Sem resposta, encolheu os ombros e se preparou para continuar comendo. Pouco antes de as batatas chegarem à sua boca, uma voz gritou de repente que ele queria aquilo. Todos os olhos se voltaram para ver Tony levantando a mão. Zhao o estudou por um momento e perguntou se ele realmente queria as fichas. Tony rapidamente assentiu e confirmou que sim. Zhao então largou o chip e disse que se lembrava de Tony. Ele lembrou a Tony que uma vez o ignorou e disse que seu pai também o insultou. Depois de dizer isso, ele fixou o olhar nele e perguntou se ele estava certo. Tony não conseguiu responder e ficou ali, suando nervosamente. De repente, Zhao se aproximou dele e disse que não iria proibi-lo de comer. Ele estendeu um chip em sua direção, mas ordenou que ele rastejasse em círculos e latisse como um cachorro. Atordoado, Tony pediu-lhe que repetisse o que havia dito. A expressão de Zhao escureceu quando ele perguntou se Tony não havia conseguido entender. Em resposta, Tony declarou que não queria mais. Zhao zombou de sua recusa e perguntou se poderia manter seu orgulho por mais um dia. Ele até estendeu o prazo para 3 dias, e o medo se espalhou silenciosamente entre eles. Ele continuou, sugerindo 5 dias, e Ryan sentiu o suor acumular-se nas costas. De lado, Peter mordeu o dedo ao acrescentar que poderia levar dias. Ele então se voltou para Tony e perguntou novamente se ele ainda se apegaria à sua dignidade. Sob o peso da fome, Tony finalmente caiu de joelhos, com o rosto escurecido e a expressão vazia quando começou a latir. Mas quando seus olhos se fixaram nas batatas fritas na mão de Zhao, ele latiu mais alto e não se importou com nada. Zhao achou a cena divertida e caiu na gargalhada quando Tony se ajoelhou diante dele. Ele então zombou, dizendo que era uma pena que o pai de Tony não pudesse ver isso, mas ainda assim o recompensaria. Ao ouvir isso, Tony concordou prontamente. Ele pegou o chip que Zhao estendeu. Mas no último momento, Zhao deixou-o cair deliberadamente. Pisou nele e esmagou-o no chão. Então ele alegou casualmente que havia escorregado de sua mão. Então ele disse a Tony que isso era tudo que receberia e perguntou se ainda queria. Tony, trêmulo, pegou os pedaços quebrados e os colocou na boca, insistindo que sim. Ele até pegou os fragmentos novamente e os engoliu rapidamente. Enquanto engolia tudo, ele até afirmou que estavam deliciosos. Depois disso, Zhao declarou que obediência significava comida e os estudantes avançaram. No caos, uma das meninas acabou toda machucada, mas a luta continuou sem restrições. Zhao observou com satisfação e lembrou-lhes que a obediência seria recompensada. Vendo outros finalmente comendo, Danny engoliu em seco. Ele não conseguiu resistir à fome e ficou pronto para seguir os comandos de Zhao, mas Ryan rapidamente o agarrou e disse-lhe para não ir. O menino disse que estava morrendo de fome e que agradar Zhao com comida não parecia um preço alto. No entanto, Ryan disse que não foi simples porque Zhao estava construindo um trono. Confuso com isso, o menino perguntou o que ele queria dizer. Ryan disse que o agravamento da fome os deixaria loucos e, uma vez acostumados a implorar, perderiam a resistência. Ao ouvir isso, o menino perguntou o que aconteceria a seguir. Ele então disse que todos se ajoelhariam sob o trono e ele poderia fazer o que quisesse. Depois disso, eles se tornariam nada mais do que escravos presos nessa névoa. Antes que Ryan pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Zhao soou novamente. Quando Ryan olhou para cima, ele o procurou ordenando que Fei tirasse a roupa. Ao ouvir seu comando, Fei ficou atordoado e pálido, mas ele ignorou e disse que a amiga dela estava morrendo de fome, então ela teve que obedecer. Naquele momento, China murmurava fracamente que estava com fome. Fei a ouviu e instintivamente se virou para ela. Zhao aproveitou a oportunidade e tentou agarrá-la, mas Fei reagiu a tempo e gritou para ele parar. O rosto de Zhao então se contorceu de raiva por sua resistência. Ele deu um passo em direção a ela novamente e ordenou que ela se comportasse e seguisse seu comando. Caso contrário, ele avisou que ela acabaria como os outros. O olhar trêmulo de Fei mudou para a cena caótica ao redor deles. Os estudantes lutaram violentamente por restos e atacaram sem restrições. De repente, Ryan se levantou e gritou o nome de Fei. No entanto, Danny o puxou de volta e sussurrou que ele seria morto, então Ryan só pôde xingar baixinho. Enquanto isso, o corpo de Fei tremia enquanto ela gritava por ajuda, mas Zhao apenas sorriu e acenou para que ela se aproximasse. À medida que ele avançava, ela tremia, mas alguém gritou que Zhao não se importaria com uma menina. Ryan também ouviu isso e levantou a cabeça em estado de choque.
Zhao e Fei se viraram para a voz. Uma mulher se aproximou de Zhao. Os alunos se aliviaram ao ver a professora Sarah acordada. Ryan, incrédulo, ouviu o garoto explicar que ela também havia caído. Estavam inconscientes no caos. Ele acordou ao lado dela, mas ela permaneceu desacordada, por um ferimento grave. Várias garotas se revezaram cuidando dela. Agora, acordada, ele acreditava que um adulto controlaria a situação. Peter sorriu, pois o mundo adulto não era tão simples. Yeon também concordou que as coisas talvez não saíssem como esperavam. Zhao se calou com a chegada de Sarah. Seus olhos ardiam de fúria, e ele a questionou. Sarah avisou que Fei era só uma criança. Se a polícia os achasse, ele não teria como explicar. Zhao a olhou, confuso, sem entender. Ele caiu na gargalhada, dizendo que ela não entendia a situação. Declarou que todos iriam morrer de qualquer jeito. Ele apontou para a névoa fantasmagórica, que podia transformar pessoas em cadáveres secos. Os alunos ouviram com medo ele dizer que ninguém os buscou. Ele acrescentou que os cadáveres secos que viram antes desapareceriam. Olhou os corpos próximos e perguntou friamente quem os salvaria. Mesmo que alguém pudesse, não teriam tempo. Em 2 dias, metade morreria de fome. Estavam condenados. Ouvindo isso, Sarah não conseguiu refutar suas palavras. De repente, Zhao se aproximou, lembrando-a de como ela queria proteger Fei. Então ela poderia substituí-la. Já que estavam todos condenados, poderiam se entregar. Com isso, ele ordenou friamente que Sarah tirasse a roupa. A ordem a atordoou, e o medo finalmente surgiu em seus olhos. Como ela não respondeu, ele se virou para Fei e ordenou que ela obedecesse. Antes que ele pudesse se aproximar, Sarah protegeu Fei, o que a assustou. Mas Sarah se forçou a dizer que faria isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Fei enquanto ela tentava impedi-la. No entanto, Sarah apenas pediu para todos se virarem. Zhao também concordou e ordenou que os alunos desviassem o olhar. Depois, lambeu os lábios e disse para Sarah se aproximar. Sarah começou a desabotoar a camisa, mas alguém correu e gritou para pararem. Ela congelou em choque ao ver que era Ryan. O rosto de Zhao se contorceu de fúria, perguntando se Ryan queria morrer. Ao ver Zhao com a caneta, Ryan revelou que sabia onde estavam. Mais que isso, ele disse que sabia como mantê-los vivos. Os alunos ficaram chocados, achando que tinham ouvido errado. Assim como eles, Zhao encarou Ryan e perguntou o que ele disse. Ryan repetiu calmamente que sabia onde estavam e como sobreviver. Mas Sarah o alertou para não provocar Zhao. Ele disse que sabia o que fazia e que não deviam ceder a lixo como Zhao, o que o enfureceu. Então ele gritou que o aleijaria se continuasse com bobagens. Ergueu a caneta e a apontou direto para os olhos de Ryan. Fei gritou o nome de Ryan em pânico, mas Zhao parou de repente. Ele congelou ao sentir um frio incomum vindo de Ryan. Ele o estudou e percebeu que seu olhar não era de um estudante comum. De repente, Peter sugeriu ouvir Ryan, mas Zhao perguntou por que deveria. Peter então perguntou se ele queria sair dali. A raiva de Zhao explodiu, mas ele hesitou ao ver a insatisfação dos alunos. Depois, Peter fez sinal para Ryan se explicar, mas Ryan não falou. Ele encarou Zhao, que cerrou os dentes de fúria. Mas no fim, ele cedeu e o alertou para não falar bobagens ou seria despedaçado. Ryan sorriu e pediu calma, explicando que a névoa os isolou do exterior. Por isso, comparou a estarem presos numa ilha, sem resgate em breve. Zhao lembrou que todos sabiam e o acusou de perder tempo. Ryan disse calmamente que na verdade ainda estavam em H-City. Mais especificamente, disse que estavam no centro, dentro do terceiro anel. Os alunos acharam bobagem, insistindo que a polícia os teria achado. Peter o silenciou, dizendo que confiava em Ryan, e o pediu para continuar. Ryan pediu para examinarem os ladrilhos e o gramado ao lado do banco. A grama era agrostiz com violetas, e o caminho de madeira tinha degraus rasos entre as árvores. Os alunos notaram, mas um disse que a semelhança não era o bastante. Ryan acrescentou que até os postes de luz magnólia marcavam o distrito do terceiro anel de H-City. O mais importante é que ele pegou um folheto com o código de área de H-City. Eles estavam no lado leste do terceiro anel, onde o acidente ocorreu. Saber que ainda estavam em H-City acalmou os alunos, dando-lhes esperança de voltar para casa. Zhao, porém, descartou a lógica de Ryan como palavras vazias para ganhar aprovação. Logo, dúvidas surgiram. Estariam mesmo em H-City, já que ninguém os procurava? Alguns se perguntavam se a cidade foi engolida pela névoa. Ryan admitiu o mistério, mas o centro deveria ter lojas por perto. Se achassem uma loja, teriam comida e suprimentos para sobreviver até o resgate. Apesar disso, alguns perguntaram se sobreviveriam à névoa assassina.
Naquele momento, Ryan lembrou da voz estranha que ouvira. Antes que pudesse refletir, Zhao alertou que poderiam virar cadáveres secos. Então perguntou se Ryan os salvava ou os levava à morte. O grupo imediatamente silenciou ao ouvir isso. Peter, por outro lado, beliscou a ponta do nariz. Ao se levantar, pensou que julgar era fácil, mas o medo era difícil. Então olhou para Ryan, imaginando que escolha ele faria. Ryan, porém, ficou em silêncio. Zhao lembrou que estavam presos e exigiu que explicasse como sair. Ryan ergueu a cabeça e declarou que iria procurar a saída. Depois, a comida estava espalhada pelo chão. O grupo de Ryan comia em silêncio, enquanto Zhao o lembrou que ele tinha o que queria. Mas Ryan não respondeu e continuou comendo. Zhao disse que Ryan se gabou de achar a saída e começou a ameaçá-lo se falhasse. Ryan finalmente disse a Zhao para relaxar, pois se falhasse, já estaria morto na névoa. Zhao comentou que ele morreria primeiro. A afirmação chocou o garoto. Zhao disse que a morte de Ryan não encerraria o assunto. Enquanto falava, agarrou China e a puxou para perto. Fei tentou puxar China, mas Zhao a segurou. Disse que sabia que Ryan era próximo a ela, então a manteria. Alertou Ryan das consequências se tentasse algo, e se inclinou perto de China para mostrar. Enojada, ela virou o rosto e chamou Ryan. Ele se levantou rápido, dizendo a Zhao para ir com ele e Danny, pois precisavam de 3. Zhao estreitou os olhos e respondeu que não seria possível. Ele alegou que precisava ficar ali para controlar os outros. Então ele se virou e ofereceu mais comida a quem se juntasse a Ryan. Mas o grupo silenciou. De repente, alguém se adiantou e se voluntariou. Era Peter, e os outros o olharam surpresos. Até Ryan ficou surpreso com a iniciativa de Peter. Após um momento, os 3 se reuniram. Ryan perguntou a Peter se tinha certeza, e Peter calmamente disse que queria contribuir. Por fim, os 3 encararam a névoa densa, e Ryan notou que a situação era como ele suspeitava. Danny perguntou nervoso se acabariam como monitor, mas Ryan disse que eles ainda tinham uma chance. Com isso, eles seguiram enquanto os outros os viam sumir na névoa. China, entre eles, observava-os partir. Ela também não conseguia conter as lágrimas ao pensar em Ryan. Depois de um tempo, Ryan de repente gritou para os outros 2 pararem. Danny perguntou logo o que havia de errado. Ryan disse que o monitor parecia normal nesta zona, e Peter confirmou. Sabendo disso, ele lentamente levantou a mão e a estendeu com cuidado para a névoa. Danny se assustou e perguntou ansioso o que ele fazia. Peter também começou a suar nervoso, enquanto Danny avisava Ryan que era perigoso. A mão de Ryan parou no ar por um momento. No entanto, ele cerrou os dentes e avançou para enfiar a mão na névoa. Danny cobriu os olhos, temendo que Ryan virasse um cadáver, mas Peter o incentivou a olhar. Naquele momento, o coração de Ryan batia forte no peito, enquanto sua mão permanecia na névoa. Ao abrir os olhos lentamente, ele descobriu que sua mão estava ilesa. Um profundo suspiro de alívio escapou dele, pois o resultado era o que esperava. Ele disse que a área à frente parecia segura, e Danny perguntou se evitariam virar cadáveres. Antes que pudesse responder, Peter notou que mesmo os fenômenos mais estranhos ainda obedeciam a regras. Ele raciocinou que, embora a neblina fosse desconhecida, parecia inofensiva dentro de um certo alcance. Então ele perguntou a Ryan se ele estava tentando determinar os limites desta zona segura. Ryan não respondeu diretamente, mas em vez disso disse-lhes para não o seguirem. Danny imediatamente perguntou para onde ele estava indo, então ele simplesmente respondeu que poderia estar indo para algum lugar que não era tão seguro. Alarmado com isso, Danny pediu-lhe que não fosse. Peter, porém, permaneceu em silêncio e apenas observou Ryan. Ryan então deu um passo à frente e lentamente se aproximou da névoa espessa. Ele também ergueu o braço no ar e, com uma expressão tensa no rosto, começou a mover a mão ainda mais na névoa. Danny assistiu nervosamente e sem saber o que deveriam fazer a seguir. De repente, eles ouviram Ryan gritar e ele rapidamente perguntou o que havia acontecido. Naquele momento, Ryan estava encharcado de suor, enquanto uma dor aguda percorria sua mão. Mas Danny continuou chamando seu nome preocupado. Então ele finalmente respondeu e os avisou para não se aproximarem. Ele também garantiu que estava bem. No entanto, quando ele baixou o olhar, o horror encheu seus olhos. Um de seus dedos já havia começado a secar. De repente, Peter perguntou se ele havia descoberto alguma coisa. Mas ele apenas pegou uma pedra e começou a desenhar no chão. Depois de marcar uma linha, ele apontou para ela e explicou que aquela deveria ser a fronteira. Ele então se levantou, confirmando que cruzar aqui poderia transformar alguém em um cadáver. Mesmo assim, Danny não viu nada,
e disse que Zhao iria vencê-los se voltassem de mãos vazias. Peter então sugeriu que eles precisariam cruzar a barreira para conseguir comida e pediu ideias a Ryan. Ryan notou que a neblina se aproximava das multidões, mas aqui isso não aconteceu, o que o deixou perplexo. Ao ouvir isso, Peter começou a pensar sobre a relação entre a neblina, o ar flutuante e as pessoas. Após um momento de reflexão, algo de repente lhe ocorreu. Ryan confirmou a percepção de Peter de que o fator-chave era a presença das pessoas. Ele explicou que onde eles se reuniam, a neblina era mais fina e os deixava se mover livremente. Mas assim que alguém deixou o grupo, a névoa tornou-se mortal e ficou mais densa. Era como um fogo no escuro, com cada pessoa servindo como fonte de luz. Quanto mais fontes, maior a área iluminada. Após a explicação, Danny finalmente começou a entender. Ryan disse que a névoa era fatal após certa distância, mas conhecer o limite os manteria seguros. Peter admitiu a lógica de Ryan, mas perguntou: e se estivessem errados? Ryan respondeu que, se errassem, só morreriam mais cedo ou mais tarde. Peter admitiu que estava pensando demais e perguntou qual seria o próximo passo. Ryan voltou a atenção para a névoa, olhou a linha e disse que deviam medir a distância segura mais distante. De repente, Peter chamou Danny para tentar. Chocado, Danny o encarou. Peter explicou que ele também devia contribuir, mas Ryan disse que a ideia era dele, então ele devia tentar primeiro. Peter respondeu que morrer mais cedo ou tarde não fazia diferença. Empurrou Danny, dizendo que, já que veio, tinha que provar seu valor. O empurrão fez Danny cair. Peter continuou o apressando e insistindo que era a vez dele ir primeiro. Danny hesitou, temendo que Ryan estivesse errado, mas cerrou os dentes, pensando em como Ryan sempre cuidou dele. Reuniu coragem e declarou que faria. Levantou-se e enfrentou a névoa com passos nervosos. Ryan notou sua postura tensa e o lembrou que não precisava se forçar. Ele garantiu que conseguiria, embora por dentro tremesse de medo. Suas mãos tremiam. Por um momento, ele se perguntou se Ryan sentira o mesmo medo antes. O destino do monitor passou por sua mente, e ele não queria o mesmo fim. Enquanto suas mãos alcançavam a névoa, ele orou para não morrer. Enquanto isso, os alunos continuavam juntos. Alguns desmaiaram de fome, e os demais se perguntavam se o grupo de Ryan voltaria, pois 2 dias já haviam passado. Sarah notou a piora dos alunos. Zhao, por outro lado, cochilava, cercado por pilhas de comida. Vendo isso, ela decidiu se aproximar. Perguntou se ele podia compartilhar a comida. Ela até explicou que se as coisas continuassem assim, alguns deles morreriam de fome, mas ele apenas disse a ela para deixá-lo em paz. Mesmo assim, ela continuou a implorar e insistiu que os alunos não aguentariam mais, mas ele apenas caiu na gargalhada, e isso a deixou confusa. Ele então perguntou por que deveria ser importante para ele se esses estudantes viviam ou morriam. Ao ouvir isso, Sarah estremeceu de raiva e então gritou que eram todos apenas crianças. Ela o lembrou que alguém já havia ido buscar comida e pediu que ele compartilhasse até que voltassem. No entanto, seus olhos olhavam friamente para ela. Ele então se levantou e disse que parecia que ela realmente queria morrer. Sarah rapidamente recuou quando ouviu suas palavras. No entanto, ele continuou dizendo que Ryan apenas comeu a comida e foi morrer no nevoeiro. Apesar disso, Sarah insistiu que eles ainda deveriam estar vivos. Zhao sorriu zombeteiramente com o pensamento. Então ele ressaltou que os meninos já estavam fora há 2 dias, então, se a comida estava realmente tão perto, não havia motivo para tal atraso. Ela então tentou argumentar contra o raciocínio dele, mas a voz de China quebrou a tensão, enquanto ela orava silenciosamente pela segurança de Ryan. O som disso fez com que a paciência de Zhao se esgotasse. Ele imediatamente caminhou em direção a ela, levantou a mão e deu um tapa no rosto dela. China caiu com a força do golpe e Sarah gritou seu nome alarmada, mas Zhao já havia agarrado China pelo colarinho. Ele então gritou que Ryan já estava morto e também acrescentou que aqueles pirralhos mereciam isso por enganá-lo para conseguir comida. No entanto, ela agarrou-se a ele e se recusou a acreditar. Ela insistiu que Ryan não morreria e que acreditava nele. Ouvir isso só fez a raiva de Zhao aumentar ainda mais. Ele a empurrou violentamente no chão e o impacto a fez gritar de dor. Ele então perguntou se ela sabia por que ele a manteve ali todo esse tempo. Ele disse que já esperou que eles tivessem sucesso, mas nenhum deles retornou, portanto, não havia sentido em mantê-la por mais tempo. O horror encheu o rosto de China quando ela lhe disse desesperadamente que parasse, mas ele ignorou seus apelos e se aproximou dela. Na luta, suas roupas foram rasgadas e ela gritou desesperadamente por ajuda dos outros. No entanto, nenhum dos alunos se atreveu a responder às suas chamadas.
Eles permaneceram em silêncio e baixaram a cabeça. Naquele momento, Fei correu e agarrou Zhao para detê-lo. Zhao olhou para ela com frieza e disse que ela estava cortejando a morte. Sem hesitar, ele a chutou para longe. A força do golpe a fez tossir sangue imediatamente. Vendo Fei deitado ali, China gritou seu nome em perigo. No entanto, Zhao bloqueou seu caminho e a forçou a recuar. Ele disse que uma vez a viu andar em carros luxuosos enquanto ele esfregava o chão. Tia nunca se sentiu bem com ele, mas agora ela estava completamente ao seu alcance. Assim, ele poderia fazer o que quisesse. Naquele momento, Fei lutou para se levantar para ajudar China. No entanto, ao tentar, ela percebeu que todos estavam fracos demais pela fome para enfrentá-lo. Então China ficou indefesa, até ouvir um grande estrondo. Ela olhou para cima e viu Sara atrás de Zhao, segurando um tijolo que acabara de bater na cabeça dele. Sara rapidamente puxou China em seus braços e garantiu que tudo ficaria bem. Mesmo assim, suas mãos tremiam enquanto ela agarrava o piso solto. China então se agarrou a ela e chorou de alívio. No entanto, sua expressão mudou para puro horror. Ao olhar para trás de Sara, Sara não percebeu Zhao se levantando atrás dela e perguntou o que havia de errado. Antes que ela pudesse reagir, Zhao agarrou-a pelos cabelos. Ele então disse furiosamente que parecia que ela realmente queria morrer. E, como era esse o caso, bateu nela com a caneta. Então ele arrastou a ponta afiada pelo rosto dela, fazendo-a gritar de agonia. China, por outro lado, tremia impotente ao testemunhar isso. Mais tarde, o grupo de Ryan finalmente retornou. No momento em que os outros estudantes os viram, ficaram chocados. De repente, Peter deu um passo à frente, anunciando que haviam encontrado comida. Os alunos ficaram surpresos ao ver a sacola cheia de comida. Mesmo assim, eles avançaram entusiasmados e elogiaram Pedro por sua bondade. Danny viu isso e pensou que Peter estava roubando os holofotes de Ryan, mas Ryan não se importou. Ele então caminhou em direção a China e perguntou o que havia acontecido com Sara. China começou apressadamente a contar tudo o que aconteceu. Ryan ouvia e silenciou ao notar as roupas rasgadas de China. Seu olhar foi para Sara, que tentava estancar o sangramento do rosto. Ele viu Fei caída no chão, com uma expressão de dor. Vendo tudo isso, a raiva o dominou. Ele pegou um taco ali perto, o que confundiu China. Assim que o balançou em Zhao, alguém perguntou o que ele estava fazendo. Seu ombro foi segurado. Ao se virar, percebeu que era Peter o detendo. Ele perguntou se Peter protegia Zhao, mas Peter negou, dizendo que Zhao ainda enfrentaria o julgamento. Mais importante, tinha que ser na frente de todos. Ryan não entendeu o que ele quis dizer. Ele explicou que para sair, não podiam depender só da inteligência. O que mais importava era a mente humana. No mundo real, o perfil da mãe de Ryan era examinado. De repente, Tal chegou, com uma tigela de frutas para Liam. Ao pôr na mesa, ela perguntou se a mãe de Ryan era à porta. Liam admitiu não saber, pois era imprevisível. Ele acrescentou, olhando para a mãe de Ryan, que ninguém sabia quem seria. Tal sugeriu pedir ajuda à organização, pois os alunos não foram encontrados. Ele sorriu, o que a irritou. Respondeu que ela ainda tinha um lado infantil que não combinava com sua aparência. Ela ficou mais confusa quando ele disse que não importava onde os alunos estavam. Apontou para os mapas. Podiam estar aqui ou em outros lugares, na sala ou no shopping, mas invisíveis e intocáveis. Se localizassem a porta, todos os problemas seriam resolvidos. Por isso a mãe de Ryan estava sob observação. Tal lembrou que já fazia 2 semanas, e ele concordou que alguém devia achar algo logo, pois o truque era o tempo. Do outro lado, Zhao mandou todos ficarem quietos, mas não obedeceram, então ele mandou alguém calar a boca com raiva. Danny, comendo, assustou-se. Ele logo informou a Ryan que Zhao já estava acordado. Já o viu-se amarrado e exigiu ser solto. Peter disse que era só o começo. Ryan disse que o soltariam, mas ele tinha que prometer não ferir os alunos. Ele zombou, sumiram por 2 dias e só voltaram depois de comer. Danny ficou furioso, argumentou que não tinham ficado fora tanto tempo, mas um aluno confirmou, sim, 2 dias. Perguntaram por que não voltaram antes. Danny insistiu que não era verdade. Ryan amaldiçoou ao ouvir isso. Ele percebeu que algo inesperado aconteceu. Um aluno perguntou o que eles encontraram durante a ausência. Ao ouvir isso, Danny contou o que aconteceu. Ele esticou a mão e tocou a névoa à frente. De olhos fechados, perguntou a Ryan se virava um cadáver seco, mas só ouviu Peter chamá-lo de idiota. Isso o fez abrir os olhos. Para sua surpresa, estava ileso. Então perguntou feliz a Ryan se estavam bem. Ryan respondeu que pareciam estar seguros.
Viram que mais névoa se estendia à frente. Ele disse que o próximo passo era continuar avançando. Depois, Peter testou a névoa com a mão. Confirmando ser seguro, desenhou uma linha no chão com uma pedra. Danny testou a névoa novamente. Sempre que seguro, marcavam o chão com outra linha. Assim, os três se revezavam, estendendo as mãos na névoa. Na vez de Ryan, Danny o lembrou de ter cuidado. Peter avisou, quanto mais longe, maior o risco. Mas Ryan apenas sorriu. Ele avançou para a névoa. Danny viu e chamou seu nome ansiosamente. Os olhos de Ryan se arregalaram com o que viu. Danny perguntou o que havia à frente. No momento em que olhou, também ficou chocado. Viram um supermercado e perceberam que estavam no centro. De volta ao presente, Danny disse que embalaram a comida depois, e a viagem seria de só 2 horas. Ao ouvir isso, os alunos que os questionavam se calaram. Sheena se virou para Ryan e perguntou o que acontecia. Peter também olhou para Ryan e perguntou se ele já tinha descoberto. Ryan respondeu que talvez tivesse uma ideia. Curiosa, Sheena perguntou a resposta. Peter e Ryan explicaram que estavam presos não só no espaço, mas no tempo. No mundo real, as ondas cerebrais da mãe de Ryan eram monitoradas. Liam e Tal chegaram. O doutor os notou e cumprimentou. Liam perguntou se a conexão já estava feita, mas o doutor disse que não. 4 dias se passaram, e ele questionou se a mãe de Ryan ainda podia ser a porta. O doutor respondeu nervoso que conexões temporais tinham muitas possibilidades. Isso fez Dal perguntar se podiam medir o fenômeno, mas não controlá-lo. Liam disse que ser a porta exigia desejo profundo e ondas cerebrais fortes. Por isso, a tecnologia sozinha não resolveria. Ryan e sua mãe eram o par mais provável para formar a porta. Tal perguntou se mais ninguém podia ser a porta além deles. Liam respondeu que havia outro, mas, se essa pessoa virasse a porta, a situação seria bem mais perigosa, pois era Peter. No outro mundo, Ryan lembrou que estavam presos não só no espaço. Sheena, Zal e os outros ficaram chocados. Também estavam presos no tempo. Faye perguntou o que ele queria dizer. Ryan explicou. Estavam presos não só pela névoa, mas por um desvio do tempo real. Um aluno perguntou o que era desvio e se afetaria a volta. Outros perguntaram quanto tempo deles diferia da realidade, pois só queriam ir para casa. O pânico se espalhava, e ele tentou acalmar a todos. Sua tentativa foi interrompida por uma risada zombeteira. Ao se virar, percebeu que vinha de Zal, que ria incontrolavelmente, lágrimas nos olhos. Danny irritou-se e o empurrou, perguntando por que ria. Zal de repente se calou e o encarou. Assustado com o olhar, ele se escondeu atrás de Ryan. Zal disse que a história de Ryan sobre o terceiro anel e o supermercado era bobagem para enganá-los. Disse que espaço e tempo eram sem sentido e que estavam presos no inferno para sempre. Por isso, seria melhor aprenderem com ele. Perguntou se criam que podiam ir para casa e se achar comida os fazia crer que tudo estava bem. Ele não achava e gritou que podiam apenas esperar a morte juntos. Sua risada assustadora ecoou, aterrorizando os alunos, mas parou quando um taco foi apontado diretamente para seu rosto. Já olhou para cima. Peter disse que ainda tinham muitos problemas, mas o primeiro era o próprio Zal. Ao ouvir isso, ele tentou se debater. Peter apenas sorriu para seu estado indefeso. Ele se virou para os outros, dizendo que haviam sofrido demais. Admitiu que se sentia torturado, mas que deviam confiar e depender dos companheiros. Vários alunos choraram quando Peter disse que ninguém sabia quanto tempo sobreviveriam. Apontou o taco para Zal, acusando-o de piorar o sofrimento por egoísmo. Ele o acusou de roubar comida, bater nos alunos e intimidar as garotas. Apontou que Zal desfigurou a professora Sarah. Por isso, declarou que não permitiria que um adulto tão nojento ficasse e que Zal merecia ser punido. Os alunos rapidamente concordaram. Já o ouviu e perguntou ansiosamente a Peter o que faria. Peter apenas levou um dedo aos lábios num gesto silencioso. Naquele instante, Zal ficou horrorizado. Peter murmurou baixinho que planejava matá-lo. As vozes raivosas dos alunos logo exigiram a punição de Zal. Zal ainda estava incrédulo com as palavras de Peter. Peter o interrompeu e disse que ele tinha que pagar pelas coisas terríveis que fez. Levantou o taco e perguntou quem queria ser o primeiro a punir. Ao ver o taco brilhando, os alunos ficaram confusos. Seguiu-se um silêncio pesado da multidão. Faye se perguntava o que Peter queria, pois não era mais o mesmo. Ryan também franziu as sobrancelhas, tentando entender o que ele pensava. Sheena se perguntava se atacariam Zal, e Danny não sabia o que fazer. Sarah avançou para impedi-los de um erro terrível. Ela foi impedida quando alguém segurou seu pulso. Virou-se e ouviu Ryan, pedindo para não ir.
Ela o lembrou que era professora e seu dever era parar os alunos. Ryan disse que ela não conseguiria impedir o que estava para acontecer. Tony já segurava o bastão na frente de Zhao. Zhao estava certo de que ele não ousaria atacá-lo e o desafiou. Como esperado, Tony hesitou e soltou o bastão. Zhao riu, zombando de Tony, um covarde demais para matar. Ao ouvir isso, Tony tremeu de medo, mas Peter calmamente pegou o bastão. Ele o devolveu, lembrando-o de não ter medo, pois Zhao estava amarrado. Perguntou se Tony queria vingança e o fez lembrar o que houve. Afinal, ele havia sido forçado a um canto desesperador diante dos olhos de todos. Peter continuou sussurrando para Tony, dizendo que tudo aquilo era por causa de Zhao. Ao ouvir isso, a expressão de Tony gradualmente se esvaziou. Ele finalmente levantou o bastão e se preparou para atacar Zhao, mas Sarah correu, lembrando-o de que não podia fazer tal coisa. Peter ouviu e questionou sua interferência. Ela insistiu que ainda eram estudantes e que seus futuros seriam arruinados se machucassem alguém. Mas Peter perguntou se ela pretendia deixar tal escória livre. Sarah disse que podiam manter Zhao amarrado, já que tinham comida suficiente, mas ele perguntou se ela sabia o que viram ao sair, e ela perguntou o que ele queria dizer. Ele explicou que lá fora parecia um mundo normal, com supermercados cheios de produtos. Há também restaurantes limpos e brilhantes, e até parques arrumados por perto. Mas havia uma coisa que eles não tinham visto durante todo esse tempo. Não havia animais, nem pessoas, e essa revelação chocou a todos. Os alunos ouviram nervosos enquanto Peter perguntava se entendiam o que aquilo significava. Ele declarou que neste mundo só podiam contar com a própria proteção, então perguntou a Sarah se ela queria que Zhao ficasse entre eles, já que ele ainda poderia ameaçá-los. Ele até perguntou se ela queria que eles fossem tratados como cachorros, e Tony estremeceu ao ouvir isso. Sarah, por outro lado, viu-se incapaz de refutar o raciocínio dele. Antes que ela pudesse responder, um grito repentino irrompeu atrás dela. Quando ela olhou para trás, Tony já havia atingido Zhao. Ainda mais perturbador foi ver Tony sorrindo enquanto fazia isso. A cena que se desenrolava diante deles deixou todos incapazes de se mover. Zhao estava deitado no chão, gritando de dor após ser atingido, mas Tony sentiu uma estranha sensação de satisfação ao olhar para ele. Peter então deu um tapinha no ombro de Tony e o elogiou pelo que ele havia feito. Ele também sussurrou que Zhao não ousaria mais insultá-lo novamente. Logo depois, o taco escorregou da mão de Tony e ele caiu de joelhos. Naquele momento, alguém na multidão gritou que era a vez dele, e Tony ergueu os olhos para ver Wang. Wang afirmou calmamente que estava esperando por esse momento há muito tempo. Ouvir isso fez Zhao implorar para que ele não agisse impulsivamente. Porém, imediatamente o atingiu com o bastão, e disse-lhe que ele poderia gritar o quanto quisesse. Afinal, ainda havia muitas pessoas esperando atrás dele pela sua vez. Zhao só pôde implorar por misericórdia depois de vê-los, mas, um por um, os estudantes começaram a se revezar para espancá-lo. Até a garota que ele havia chutado antes se adiantou para atacá-lo. À medida que os golpes continuavam, alguns estudantes pediram aos outros que batessem com mais força em Zhao. Não muito longe, Peter assistiu à cena com um leve sorriso no rosto. Do outro lado, Sarah tremia ao murmurar que o que eles estavam fazendo era errado. China também sussurrou para Ryan que Zhao seria morto e perguntou se eles poderiam detê-los. No entanto, ele respondeu que cada pessoa era como fogo, que podia aquecer, mas também causar dor. Agora que as chamas de todos se reuniram, eles se transformaram em um monstro furioso. Depois de algum tempo, Zhao ficou imóvel e gravemente ferido pela surra. Alguns estudantes sorriam de satisfação, enquanto outros, como Ryan, sentiam-se em conflito. De repente, Peter lembrou-lhe que era a sua vez. Ele então perguntou se ainda precisava participar. Peter rapidamente respondeu que sim. Ele também o lembrou de que todos estavam assistindo. Ele acrescentou que eles precisavam de união para sobreviver, e ele ainda precisava da sabedoria e coragem de Ryan. Mas Ryan permaneceu em silêncio ouvindo isso. Agora os dois lados se enfrentaram onde o grupo de Ryan ainda estava limpo, enquanto o de Peter estava manchado de sangue. Naquele momento, Zhao começou a dizer fracamente que já era o suficiente. Ele até implorou a Peter e aos outros que o deixassem ir. Mesmo assim, Peter simplesmente sorriu, já que Zhao prometeu nunca mais repetir suas ações. Ele deu um passo à frente e declarou que o mal deveria ser erradicado. Então ele ergueu o bastão enquanto incitava Zhao a ir para outro mundo. Sarah correu para a frente na tentativa de detê-lo. Mas Tony e os outros pareciam ansiosos para ver o que aconteceria a seguir. Sem hesitar, Peter ataca Zhao enquanto diz que agora pode confessar seus pecados. Enquanto o sangue respingava no rosto de Peter,
Zhao lutou para amaldiçoá-lo. Com seu último suspiro, ele murmurou que Peter o havia enganado. Depois disso, a área ficou em silêncio quando Peter largou o taco. Então, como se nada de incomum tivesse acontecido, ele começou a limpar os óculos manchados. Mais tarde, os estudantes finalmente saíram do nevoeiro. Wang estava entre eles e ficou surpreso com a visão diante de seus olhos. Os outros estudantes notaram sua reação e correram também. Assim como ele, Fei ficou chocada ao confirmar que o que Ryan havia dito era verdade. A cidade diante deles era de fato a Cidade H. Alguns estudantes começaram a correr, comemorando que não precisariam mais passar fome. Peter também os lembrou de que, enquanto permanecessem fora do alcance da neblina, estariam seguros. Com essa garantia, ele declarou que a celebração poderia finalmente começar. Mas Ryan perguntou se ele não estava preocupado com a possibilidade de problemas surgirem novamente. Ele rapidamente respondeu que todos estavam deprimidos há muito tempo e precisavam liberar emoções. Assim como ele disse, os estudantes começaram a explorar o supermercado com entusiasmo. Tony abriu um saco de batatas fritas e não conseguiu parar de chorar ao ver como estava delicioso. Perto dali, Wang viu as prateleiras cheias e achou que tinham comida suficiente para um mês. Do outro lado, um menino ofereceu a uma das meninas sua comida preferida. No entanto, ela imediatamente deu um tapa na mão dele, então ela o repreendeu por só pensar nela agora, mas ainda assim agradeceu. Desde que ela percebeu que, comparado a ele, Peter era muito mais confiável. Naquele momento, diversas garotas se reuniram em volta de Peter admirando-o. Ryan e Sheena também observaram os outros declararem Peter o mais confiável. No entanto, Sheena logo percebeu que Ryan parecia distraído. A atenção de Ryan estava fixada no relógio próximo. Depois de um momento, algo pareceu clicar em sua mente. Ele rapidamente pediu que tirassem seus telefones, mas Fei se opôs, já que não havia sinal, mas ele ainda insistiu para que ela tirasse. Então as duas garotas retiraram apressadamente seus telefones. Então os três compararam os horários, descobrindo que os relógios diferiam em vários minutos. Vendo isso, Ryan finalmente confirmou sua suspeita. Ele explicou que o desvio não era apenas percepção, mas uma diferença real na forma como o tempo fluía. Sheena perguntou rapidamente o que isso significava para a situação deles. Ele respondeu que havia começado a suspeitar de algo, e na sua opinião, eles estavam simplesmente em outra cidade H. Ao ouvir isso, ela perguntou o que ele queria dizer, mas o som de uma garrafa sendo aberta os interrompeu. O líquido também foi derramado em uma taça de vinho. E sentado perto estava Peter, que tomava um gole casualmente, até comentou que era um bom vinho. No entanto, seu olhar permaneceu fixo em Ryan. Ryan virou-se para ele no momento em que comentou que uma nova peça estava prestes a começar. Ele então serviu lentamente o vinho e perguntou a Ryan o que ele escolheria. De repente, eles ouviram um grito alto e se viraram em direção à fonte. Lá, eles viram Danny caído no chão, enquanto outro aluno o pisoteava. O aluno ainda não ficou satisfeito e continuou batendo em Danny. Os outros apenas observaram enquanto ele o insultava. Ele até zomba dele por não fazer nada além de comer. Diante das acusações, Danny só pôde pedir desculpas repetidamente. O aluno então decidiu dar um soco nele para pegar a comida de volta. Porém, seu pulso foi subitamente agarrado, então ele rapidamente se virou para o lado. Lá ele viu Ryan segurando seu braço com força. Ryan também o puxou para frente com força, fazendo-o tropeçar e bater nas prateleiras próximas. Furioso com isso, ele exigiu saber o que Ryan queria. Mesmo assim, Ryan respondeu calmamente que deveria ser ele quem fazia essa pergunta. O estudante então acusou Danny de roubar sua comida enlatada e alegou que ele estava apenas devolvendo-a. Mas Fei perguntou o que ele queria dizer com comida enlatada. Como não era dono do supermercado, o aluno a dispensou e disse que escolher a comida primeiro a tornava sua. Fei ficou furiosa com o raciocínio dele, mas Ryan rapidamente a impediu. Seu olhar então se voltou para o outro. Eles estavam apenas comendo e relaxando casualmente. Então ele perguntou se eles realmente acreditavam que estavam seguros. Ele os avisou que a cidade ainda estava coberta de neblina e que o perigo poderia surgir a qualquer momento. No entanto, sob tais circunstâncias, eles já estavam iniciando conflitos internos por causa de coisas triviais. No entanto, o menino rejeitou o aviso de Ryan, dizendo que não havia mais perigo. De repente, eles ouviram outra voz concordar com Ryan. Era Peter, e ele os lembrou que precisavam permanecer unidos, especialmente agora. Ele também alertou que os suprimentos acabariam, por isso os alimentos devem ser compartilhados com cuidado. Ouvir isso fez Ryan se virar para olhar para ele e ficar em silêncio. Só então, uma garota falou,
concordando com Peter enquanto pegava uma garrafa caída. Todos se viraram para ver quem era e perceberam que era Shen. Ela caminhou lentamente em direção a Sheena e Faye, cujas expressões imediatamente endureceram de raiva. Afinal, ela permaneceu em silêncio durante os conflitos anteriores e só apareceu agora. Independentemente disso, Shen disse que todo grupo precisa de um líder ou desmoronará como areia. Ela também acrescentou que depois da última crise, ficou claro quem poderia liderar. Então, ela apontou diretamente para Peter e declarou que ele era o mais adequado. Peter respondeu com um sorriso casual enquanto ajustava os óculos. Muitos estudantes também concordaram que Peter era o mais confiável para administrar os alimentos. Mas o estudante que estava atacando Danny ficou ali em silêncio atordoado. Ele apontou para Peter e perguntou com raiva por que deveria ouvi-lo quando todos eram colegas de classe, mas Ryan respondeu perguntando por que ele poderia levar comida, mas Danny não, se todos fossem colegas de classe. O menino ficou sem palavras com isso, e incapaz de encontrar palavras para argumentar, ele finalmente foi embora. Peter observou toda a troca enquanto estava de olho em Ryan. Naquele momento, um leve sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Mais tarde, dentro do shopping, Sheena e Faye estavam passeando quando ouviram vozes próximas. Eles então viram as outras garotas experimentando bolsas e roupas caras. Shen também estava entre eles, e estava sendo elogiada pela roupa que combinava bem com ela. Vendo esta cena, Sheena rapidamente os lembrou que seria ruim se os outros descobrissem. As meninas ficaram surpresas com sua aparição repentina. Uma delas perguntou se ela achava que alguém iria repreendê-las, e disse que se ela estivesse com medo não deveria aceitar. De repente, Shen comentou que uma beldade como Sheena não precisava de nenhuma decoração externa. No entanto, ela sussurrou que se ela fosse Sheena, ela iria querer mostrar o seu melhor, principalmente na frente do garoto de quem ela gostava, e ouvir isso fez os olhos de Sheena se arregalarem. Seu olhar lentamente se desviou para as roupas expostas dentro da loja. Mesmo assim, Faye notou sua expressão conflituosa e chamou seu nome com preocupação. Enquanto isso, dentro do cybercafé, Tony e vários outros garotos haviam reservado o jogo inteiro. Peter também estava lá ouvindo, enquanto confirmavam que os computadores ainda podiam rodar jogos. Quando ele estava prestes a sair, alguém o chamou. Foi Wang quem perguntou se ele queria entrar, pois precisavam de mais um jogador. Após um breve momento de silêncio, ele recusou e disse-lhes para se divertirem. Enquanto isso, Ryan estava sozinho em uma varanda do lado de fora, olhando para a cidade vazia. Mas sua atenção foi atraída por uma voz próxima dizendo que os outros eram ingênuos. Ele virou a cabeça e viu Pedro com uma taça de vinho, que ele ofereceu casualmente, então ele imediatamente respondeu que não bebia. Peter apenas sorriu ao ouvir isso. Ele então largou o copo e perguntou a Ryan se ele entendia a situação deles. Ele percebeu que a maioria dos outros não havia percebido o que realmente havia acontecido. Como não compreenderam bem a crise, por isso ainda se preocupavam com os cosméticos, alguns até faziam brincadeiras, focando apenas nos benefícios superficiais. Ele então apontou para a cidade vazia, restando apenas eles, e perguntou a Ryan o que isso realmente significava. Ele também admitiu que, embora os outros não tivessem percebido isso, ele acreditava que Ryan já tinha percebido, então passou a dizer que os dois eram diferentes dos demais. Por isso, começou a pedir-lhe que trabalhassem juntos, pois certamente conseguiriam perceber o verdadeiro valor desta cidade vazia. Mas Ryan não respondeu à sua proposta e apenas olhou profundamente para ele. Depois de um momento, Peter finalmente se virou para olhar para Ryan. No entanto, ele ficou chocado quando Ryan disse que não tinha interesse em algo tão chato. Sem outra palavra, ele foi embora, deixando Peter. Ele até bateu a porta com força atrás dele. Irritado com isso, Peter esmagou a taça de vinho e murmurou o nome de Ryan baixinho. Mais tarde naquela noite, dentro de um hotel, Tony caiu na cama, sentindo-se completamente confortável. Shen, por outro lado, banhou-se tranquilamente em uma banheira cheia de leite e rosas. Assim como eles, Danny também se sentia à vontade enquanto dormia profundamente em sua cama. No entanto, Faye não pôde deixar de chorar sozinha, pois percebeu que Sheena havia desaparecido repentinamente de seu quarto. Naquele momento, dentro do supermercado, alguém estava ocupado pegando uma lanterna. Era Ryan, e ele ligou cuidadosamente para ver se estava funcionando. Então ele rapidamente colocou em sua bolsa. Ao terminar, de repente ele notou uma sombra passando do lado de fora. Confuso com isso, ele rapidamente se virou e viu uma garota caminhando em direção a uma loja próxima. Ele olhou mais de perto e percebeu que era Sheena. Mais tarde, dentro da loja de roupas, Sheena ficou parada em silêncio, olhando para o vestido exposto em um manequim.
ela se sentiu em conflito ao olhar para ele. Mas as palavras anteriores de Shen sobre se vestir bem para o garoto de quem ela gostava ecoaram em sua mente. A determinação gradualmente apareceu em seu rosto e ela estendeu a mão para pegar o vestido. Mas ela se assustou quando alguém chamou seu nome. Ela se virou e viu Ryan perguntando o que ela estava fazendo ali tão tarde. Ela então respondeu que não conseguia dormir e só queria passear lá fora. Depois de dizer isso, ela perguntou por que ele também estava ali com uma mochila. Ele explicou brevemente que estava reunindo o necessário e alertou-a para não vagar sozinha. Mas isso a fez dizer que ele sempre foi confiável e que sem ele ela já poderia ter partido. Com esse pensamento, ela de repente ficou na ponta dos pés e perguntou se ele continuaria protegendo-a o tempo todo. O olhar de Ryan imediatamente mudou para o lado. Ela rapidamente entrou em pânico devido a isso e tentou se explicar. Mas antes que ela pudesse falar mais, ele cobriu sua boca com a mão. Então ele sussurrou para ela ficar quieta. Depois de retirar a mão dele, ela perguntou nervosamente o que estava errado. Ele rapidamente a puxou de lado e sussurrou que alguém parecia estar saindo. Os dois se esconderam e observaram em silêncio, enquanto alguém de capa de chuva passava pela loja. Depois de ver isso, eles se entreolharam confusos. Logo perceberam que a pessoa tinha acabado de chegar do supermercado. Mas Ryan ficou desconfiado porque a pessoa usava capa de chuva, embora não chovesse. Os dois decidiram então ir até a frente do supermercado para investigar. Assim que chegaram, Ryan sentiu um cheiro incomum, o que deixou Sheena preocupada. Não muito tempo depois, sua expressão ficou séria, quando ele percebeu que algo não estava certo. Momentos depois, viram o interior do supermercado começando a ser engolido pelas chamas. Ryan imediatamente ordenou que Sheena encontrasse os outros, e ela obedeceu rapidamente. Depois que ela saiu, ele colocou a bolsa no balcão para pegar o extintor de incêndio, mas ele olhou para o canto e descobriu que faltava. Ele ficou então confuso, pois se lembrava claramente de tê-lo visto ali antes. Sem outra escolha, ele correu em direção à sala dos professores. Ele chutou a porta com força e finalmente viu uma torneira e um balde dentro. Enquanto isso, dentro do hotel, Sheena anunciou que o supermercado estava pegando fogo e pediu que ajudassem a apagá-lo. Quando todos correram para o local, ficaram chocados com o tamanho do incêndio. Um dos alunos rapidamente disse a todos para buscarem água no banheiro próximo. Os estudantes se moviam rapidamente, carregando baldes de água e jogando-os nas chamas. Ryan estava entre eles, jogando água repetidamente no fogo crescente. No entanto, todos logo perceberam que as chamas estavam ficando cada vez mais violentas. Naquele momento, Ryan olhou para o teto e de repente se lembrou de algo. Ele olhou para os sensores superiores, perguntando-se se eles teriam parado de funcionar. Então seu olhar se voltou para a entrada por onde escapava uma fumaça espessa. Sem perder mais um momento, ordenou que todos fechassem a porta. Os outros imediatamente o questionaram, temendo que a fumaça o sufocasse. No entanto, Pedro ordenou-lhes que seguissem as suas instruções. Uma das meninas apertou rapidamente o botão da porta, e assim que a porta se fechou, a fumaça não tinha para onde escapar. As pessoas lá dentro começaram a tossir violentamente, enquanto a fumaça espessa enchia o espaço. Ryan também cobriu o nariz e alguém perguntou ansiosamente se esse plano realmente funcionaria. Ele ficou em silêncio com os punhos cerrados, enquanto os outros reclamavam de terem sido fumados até a morte. Apesar da pressão, ele continuou esperando que os sensores fossem ativados. Momentos depois, os sensores finalmente liberaram um jato de água. Os sprinklers rapidamente encharcaram a área e começaram a extinguir as chamas. Depois de algum tempo, os demais alunos relataram que o fogo finalmente havia sido apagado. Enquanto isso, lá dentro, Peter ordenou que Wong começasse a calcular as perdas. Wong então conduziu vários alunos para inspecionar, enquanto Ryan olhava em volta por conta própria. Enquanto Ryan caminhava pela área, de repente ele notou algo no chão, então ele se agachou para examinar as garrafas mais de perto. Depois de estudá-lo cuidadosamente por um tempo, ele finalmente se levantou novamente. Perto dali, Danny olhou em volta e viu que grande parte da comida havia sido destruída. Tony entrou em pânico ao ouvir isso e se perguntou como um incêndio poderia ter começado tão repentinamente. No entanto, Ryan o interrompeu e afirmou que o fogo foi claramente provocado intencionalmente. Mais especificamente, revelou que o responsável era alguém entre eles. Ao ouvir isso, Tony ficou confuso, pois queimar a própria comida não fazia sentido. Mesmo assim, os outros ainda começaram a questionar quem era o responsável. Ryan então apontou que o culpado já havia exposto um deslize. Ele entrou e apontou garrafas de água da Flórida que certamente haviam causado aquilo. Ele explicou que o culpado acendeu a água da Flórida para iniciar o incêndio.
Então imediatamente fugiu de volta para o hotel e se misturou à multidão que veio para apagá-lo. Antes que pudesse continuar, Tony declarou que qualquer pessoa que cheirasse a água da Flórida era a culpada. No entanto, Ryan se agachou e apontou que havia outra coisa. Ele pegou os restos das garrafas e disse que era uma pena. Como a água da Flórida evapora rapidamente com o calor e seu cheiro já teria desaparecido, ainda havia outra pista que ele conhecia. Antes que ele pudesse terminar de falar, Danny exclamou de repente. Ele disse que tinha acabado de se lembrar de algo. Com isso, ele apontou para o cara que o havia intimidado antes e declarou que era ele. Ele explicou que sentiu um forte cheiro de água da Flórida. O cara gritou de volta, acusando Danny de calúnia e mirando nele. Mas ele foi agarrado por alguém que disse que ele parecia precisar de uma surra. Ele se virou e viu que era Peter, que disse ter sentido o cheiro também. Ao ouvir isso, o cara ficou furioso com ele, mas vendo que todos já estavam desconfiados dele, ele tentou escapar e ordenou que Pedro saísse do seu caminho. Vendo isso, Wang correu atrás dele. Wang foi muito mais rápido e rapidamente agarrou o cara pela camisa e o forçou a cair no chão. Observando isso, os outros alunos ficaram surpresos por ele ter conseguido pegá-lo tão rapidamente. Eles então cercaram o culpado, sussurrando sobre seu possível motivo. Ryan sugeriu que o cara estava bravo com o que aconteceu naquela tarde. Ao ouvir esse motivo, Peter murmurou que era realmente feio. Porém, o cara respondeu que era Ryan quem tinha más intenções. Ele então desafiou Ryan, perguntando se ele realmente achava que não tinha conhecimento de seus planos secretos. Os alunos se viraram para Ryan, sussurrando que ele e China acharam fogo primeiro. Olharam para China, se perguntando por que estavam ali tão tarde. China apertou as mãos ao ouvi-los achar estranho. De repente, o rapaz gritou que viu a mochila de Ryan no balcão quando chegou. Ele especulou que Ryan planejava pegar algo valioso. Ao ouvir isso, Tony e os outros olharam para Ryan com desconfiança. Tony decidiu pegar a mochila, mas ao abri-la, só encontrou lanches, um envelope e uma lanterna. Todos ficaram surpresos e confusos, mas a expressão de China era diferente da deles ao ver isso. Logo, outros perguntaram a Ryan o que ele faria com os itens. China olhou para ele, já adivinhando seu verdadeiro plano. Ryan não conseguiu evitar os olhares. De repente, uma risada alta os interrompeu e se viraram para a fonte. Viraram-se e viram o rapaz pego rindo, alegando que Ryan aprontava. Wang o conteve, mandando-o se comportar. Peter chamou Ryan e pediu que se explicasse. Todos olharam para Ryan, que permaneceu em silêncio. Faye, ao lado dele, não escondeu a preocupação e murmurou seu nome. Ryan aceitou a situação e declarou que estava saindo. Faye ficou chocada que ele planejava ir embora. Após um silêncio, Peter disse a Ryan que todos queriam ir, mas problemas podiam ser resolvidos juntos. Ele respondeu que não era necessário, pegou a mochila e disse que resolveria sozinho. Antes de sair, alguém o impediu. Shen apareceu e disse que ele não podia ir embora. Perderam muitos suprimentos, e ele tentava levar os poucos que restavam. Ele passou por ela, o que a enfureceu. Ela disse que o achava suspeito há muito tempo, pois algo sério aconteceu, e ele estava calmo, como se não fosse com ele. Tony ficou chocado, e os outros silenciaram. Faye repreendeu Shen e disse que, se não fosse por Ryan, ainda estariam presos na névoa. Danny também concordou, dizendo que sem a pista de Ryan, o culpado teria escapado. Mesmo assim, Shen respondeu que Faye e Danny são os bajuladores de Ryan, então eles não eram melhores. Antes que ela pudesse continuar, Peter imediatamente ordenou que ela parasse. Ela olhou para ele furiosamente após ser interrompida. Mas Peter apenas olhou para ela com um olhar ameaçador. No final, ela não teve escolha senão permanecer em silêncio. Peter então se virou para Ryan e disse que parecia que ele já havia se decidido. Ryan respondeu que nunca havia planejado mais nada desde o início. Ao ouvir isso, Shen apontou novamente que parecia que ele já sabia o que iria acontecer. Peter suspirou e finalmente optou por se comprometer em ouvir isso. Ele disse que precisavam de alguém para investigar a área e que respeitava a escolha de Ryan de ficar ou sair. No entanto, alertou que ninguém deveria minar os interesses do grupo como o homem capturado fez. Ele acrescentou que entendia suas opiniões divergentes e já havia conversado com Ryan. Mesmo assim, Ryan não respondeu e apenas olhou para ele em silêncio. Independentemente disso, Peter declarou firmemente que não toleraria tal comportamento novamente. Os outros estudantes logo começaram a discutir entre si. De repente, eles ouviram alguém gritar por trás que ela iria embora com Ryan. Quando se viraram para olhar, viram que não era outro senão Faye. Faye continuou enfatizando que ela iria embora com Ryan.
pois acreditava que era muito perigoso para ele ir sozinho. E se ela fosse com ele, pelo menos eles poderiam cuidar um do outro. Ao ouvir isso, China ficou claramente surpresa e olhou para Fei ansiosamente, ao mesmo tempo que começou a pensar sobre seus próprios sentimentos. Então, ela reuniu coragem para dizer que também queria ir. No entanto, Ryan disse que não sabia o que o esperava lá fora e não podia prometer a segurança deles. Por causa disso, ele sugeriu que ficassem com os outros. China tentou argumentar depois de ouvir isso, mas não conseguiu formar as palavras certas. Shen imediatamente aproveitou o momento e comentou que China era simplesmente uma covarde, mas Fei respondeu que não havia razão para Ryan persuadi-la. Ela então se virou para Shen e disse com firmeza que, uma vez decidida, nunca mais mudaria de ideia. Vendo que Fei estava realmente se preparando para ir embora, Danny começou a ficar nervoso. Ele acreditava que apenas Ryan poderia protegê-lo e temia intimidação se ficasse para trás. Mas ele não tinha intenção de vivenciar isso mais uma vez, então levantou a mão e disse que também queria ir com Ryan. Os alunos rapidamente zombaram dele e disseram que não havia problema se ele fosse embora, pois comia demais. Com isso, o grupo de Ryan passou a ser composto por 4 pessoas, enquanto Peter apenas assistia à cena em silêncio. Depois de um momento, ele perguntou calmamente se mais alguém queria ir embora. Alguém rapidamente levantou a mão e disse que ele também iria. No entanto, ele acrescentou uma condição segundo a qual qualquer pessoa que saísse deveria levar comida e água suficientes para pelo menos 2 dias. Os outros estudantes imediatamente ficaram furiosos ao ouvir isso, mas os seus protestos foram interrompidos quando ele explicou o seu raciocínio. Ele disse que, se conseguissem mais recursos lá fora, voltariam e informariam o grupo. Depois de ouvir isso, Peter concordou rapidamente com a condição. De repente, Sarah chegou perguntando se todos estavam bem e como o incêndio começou. Ela até começou a verificá-los para ver se alguém havia se machucado. Então, Peter garantiu a ela que tudo estava sob controle e disse que explicaria a situação para ela. Enquanto isso, os alunos sussurravam que ela não era confiável, pois não tinha ouvido falar, apesar do barulho do hotel. Depois de um tempo, Sarah foi informada do que aconteceu e perguntou a Ryan se ele tinha certeza de ir embora. Ryan simplesmente assentiu e admitiu que também não sabia o que fazer, mas sentia que a situação estava se tornando cada vez mais perturbadora. Ele então disse que era melhor ter um líder do que ser disperso. Ainda assim, ela está preocupada porque eles acabaram de se estabelecer e ele estava caminhando para o desconhecido. Depois de pensar por um momento, ela disse que poderia ir com eles também. No entanto, ele a lembrou que os alunos que ficaram precisavam mais dela. Então ela só pôde suspirar quando ele disse que partiriam pela manhã. No dia seguinte, o grupo de Ryan já estava lotado e esperando do lado de fora. Peter veio se despedir deles e desejou-lhes boa sorte na investigação. Ryan respondeu com uma breve despedida antes do grupo começar a se afastar. Shen e Peter observaram-nos sair em silêncio. Shen finalmente perguntou a Peter se ele acreditava que esse plano realmente funcionaria. Antes que Peter pudesse responder, Wang o chamou. Ele perguntou como eles iriam lidar com seu colega problemático. Peter imediatamente se virou ao ouvir isso, fazendo com que o garoto capturado estremecesse. Porém, Pedro simplesmente sorriu e ordenou que dessem fogo ao menino, já que ele gostou muito. Enquanto isso, os companheiros de Ryan começaram a perguntar para onde estavam indo. Ryan respondeu que eles estavam indo em direção à parte leste da cidade. Porém, Fei já havia notado que os outros estavam suando de exaustão, então sugeriu que descansassem, já que estavam caminhando há muito tempo. Ryan então checou seu telefone e ficou surpreso por eles estarem caminhando há 3 horas. Com isso, ele finalmente concordou que eles deveriam sentar e descansar um pouco. Assim que se sentaram, Fei vasculhou sua bolsa perguntando a China se ela estava com fome. No momento em que ela incentivou a comer alguma coisa, alguém se aproximou deles. A garota de cabelos brancos chamada Titi perguntou educadamente se poderia sentar-se com eles. Quando Fei percebeu que era o capitão deles, ela concordou imediatamente. No entanto, Titi pediu que ela usasse apenas seu nome, já que eles não estavam treinando, mas Fei recusou. Deixando isso de lado, ela incentivou aquela nervosa China a conversar com Titi, o que só envergonhou ainda mais. Sem o conhecimento deles, alguém próximo tirou uma foto do grupo silenciosamente. A pessoa capturou cuidadosamente o visual refrescante de Fei, o rosto delicado e charmoso de China e a figura quase perfeita de Titi. Depois de tirar várias fotos, ele não pôde deixar de exclamar que a viagem valeu a pena. Danny notou Jin e perguntou se ele realmente tinha tempo para tirar fotos. Jin respondeu que o cenário era melhor para retratos e que ele os postaria em seu blog mais tarde.
Ele até já havia começado a imaginar as reações e comentários de seus fãs. Vendo sua expressão, Danny o chamou de pervertido, mas considerou isso um elogio. Enquanto isso, Ryan silenciosamente tomou um gole de sua bebida. Quando ele colocou a garrafa sobre a mesa, ele notou alguma comida estragada por perto. Só então, alguém apareceu atrás dele e perguntou o que ele estava fazendo. A pessoa chamada Zane notou então que Ryan estava observando a comida em decomposição na mesa. Em resposta, Ryan perguntou o que ele achava disso. Zane largou sua bolsa, dizendo que estava experimentando secretamente desde o incidente com os monitores. Ele também vasculhou sua bolsa, dizendo que a inconsistência do tempo impossibilitava resultados confiáveis. Ryan, por outro lado, permaneceu em silêncio enquanto ouvia. Depois disso, Zane disse a ele que havia conseguido descobrir algo sobre a névoa. Ele então pegou um pequeno dispositivo e mostrou a ele. Ryan rapidamente o reconheceu como um detector de ar portátil, o que levou Zane a elogiar seu conhecimento. Ele então explicou: smog é um excesso de material particulado, geralmente PM2,5, mas a neblina da cidade teve uma causa diferente. Ryan confirmou que o índice PM2.5 permaneceu normal o tempo todo, então olhou para Zayn e perguntou o que ele estava tentando insinuar. Zayn guardou o detector, dizendo que com instrumentos adequados no instituto de seu tio, ele poderia analisar a névoa. Ao ouvir isso, Ryan perguntou se era por isso que ele se juntou a eles. Zayn admitiu que sim, então perguntou por que Ryan queria ir para o leste. Ryan simplesmente respondeu que havia algo que precisava confirmar. Enquanto isso, no mundo real, Leon estava sentado casualmente em sua cadeira quando Tal chegou de repente. Ela então viu que ele estava lendo um relatório sobre produtos de supermercado desaparecidos e o incêndio que se seguiu. Leon também ouviu seu salto se aproximando e perguntou como estavam as coisas, o que ela disse que não há novidade, pois não houve nenhum progresso em relação à mãe de Ryan. Ele então descascou uma banana e disse que não precisava se preocupar, pois ainda tinham muito tempo. Mesmo assim, ela disse que sem a porta eles não poderiam conhecer aquele mundo. Ele rapidamente respondeu que assim que o medo desaparecesse, os sujeitos motivados começariam a agir. Ele também acreditava que não era difícil adivinhar suas ações a partir das pistas deixadas. Mesmo assim, ela perguntou se ele não estava preocupado com a possibilidade de eles se moverem mais rápido do que o esperado. Ele respondeu que quando o próprio tempo perde seu padrão, o rápido e o lento perdem o significado. Assim que ele terminou de falar, ele ouviu um zumbido alto. Confuso com isso, ele rapidamente pegou o telefone e perguntou à pessoa do outro lado o que havia acontecido. Depois de confirmar a situação, Tal perguntou se a ligação veio da organização e o que havia acontecido. No entanto, ele simplesmente se levantou e passou por ela, o que a deixou confusa. Ao se aproximar da porta, ele comentou casualmente que algo finalmente havia aparecido. Especificamente, era um novo cadáver. Enquanto isso, no outro mundo, Danny e os outros chegaram a uma favela que o perturbou. Ryan então explicou que eles não tinham escolha, já que era o caminho mais próximo, e pelo plano deles, passariam por supermercados ou lojas de conveniência ao longo do caminho. Então a comida não era um problema, mas ele estava preocupado com outra coisa. O grupo continuou andando pela área, enquanto Jim permanecia ocupado tirando fotos. A certa altura, ele de repente viu alguém passando por um beco próximo. A figura parecia familiar e Jim ouviu a pessoa dizendo algo sobre se tornar popular. Chocado com o que viu, ele imediatamente se virou para o beco, perguntando quem estava ali. Um colega percebeu sua reação e perguntou por quê, então ele disse que tinha acabado de ver alguém por perto. Porém, os outros não acreditaram nele e pensaram que ele estava imaginando, mas ele permaneceu certo do que tinha visto e acreditou ter reconhecido a pessoa. Então, ele disse a eles que iria dar uma olhada e conversar com eles mais tarde. Os dois colegas saíram, enquanto murmuravam que Jim estava ficando paranoico. Depois disso, Jim continuou em frente com sua câmera na mão, enquanto caminhava mais fundo no beco misterioso. Ele percebeu que a névoa ao redor estava se tornando cada vez mais espessa. Então ele engoliu em seco, nervoso, e finalmente parou de andar. Então ergueu a mão em direção à névoa, perguntando-se se era realmente perigoso. Mas depois de colocar o dedo na neblina, ele saiu ileso, então se perguntou se estava apenas pensando demais. Porém, um cheiro estranho atingiu seu nariz de repente. Ele rapidamente olhou para o chão para verificar o que era, e ficou chocado ao ver que era sangue. Ele continuou examinando a área e notou que o sangue também manchava as paredes próximas, mas ele não conseguia entender por que o sangue aparecia quando apenas o grupo deles estava por perto. Ele então decidiu olhar mais ao redor, mas o que viu em seguida no chão o encheu de horror.
Deitada havia outra câmera igual à dele, e estava completamente manchada de sangue. Apesar do medo, ele se aproxima lentamente da câmera caída no chão, mas uma maldição alta ecoa nas proximidades e o assusta. Ele então imediatamente se perguntou se mais alguém estava lá. No entanto, lembrando-se de quão estranho aquele lugar parecia, ele rapidamente decidiu primeiro encontrar um esconderijo. Ele se virou e procurou algum lugar para se esconder. A gritaria das pessoas continuou em algum lugar próximo, e o som de algo quebrando ecoou pelo beco. Jim agachou-se silenciosamente ao lado de uma pilha de caixas, enquanto ouvia os gritos distantes. No entanto, seu corpo tremia incontrolavelmente de medo. De repente, ele notou alguém andando por perto. O pânico o encheu enquanto temia que a pessoa pudesse vir em sua direção. Mas os passos já estavam se aproximando, deixando-o sem chance de se mover. Então ele só pôde permanecer onde estava e cerrar os dentes de medo. Momentos depois, passos passaram por ele, mas ele manteve a cabeça baixa o tempo todo. Quando ele finalmente se atreveu a olhar para cima, já estava vazio. Só então ele percebeu que quem quer que fosse já havia ido embora. Naquele momento, sua câmera acendeu e ele percebeu que havia pressionado o obturador sem querer. Ele então olhou para a foto que acabara de ser tirada, mas o que viu o deixou atordoado. A foto mostrava 2 de seus colegas fugindo em pânico. A confusão o encheu enquanto ele se perguntava como eles poderiam ter aparecido ali. De repente, ele se lembrou da câmera que vira anteriormente no chão. Com esse pensamento em mente, ele avançou cautelosamente para o beco. Depois de avistar a câmera novamente, ele rapidamente a pegou e verificou nervosamente seu conteúdo. O que viu em seguida o horrorizou, já que a câmera continha exatamente a mesma foto que ele acabara de tirar. Enquanto isso, Ryan verificou seu mapa e disse aos outros que havia uma loja à frente. Ao saber disso, o estudante Lucas começou a amaldiçoar Pedro por lhes dar suprimentos ruins. No entanto, Faye perguntou onde Jim estava, já que ele estava andando logo atrás deles. Outro aluno respondeu que Jim tinha ouvido alguma coisa e foi conferir. Ryan então avisou que não era seguro no nevoeiro e perguntou por que Jim foi sozinho. O aluno tentou se defender, dizendo que a culpa não era dele, mas Luke disse que encontrariam Jim primeiro e deixariam os outros esperarem na loja. Com isso, ele incentivou o aluno a ir com ele. Ao vê-los partir, Sheena não pôde deixar de perguntar a Ryan se eles ficariam bem. Ryan respondeu que ainda não tinha entendido totalmente como funcionava a neblina. Pouco antes que ele pudesse terminar de falar, eles ouviram um grito alto ecoar de repente à distância. Momentos depois, eles viram Luke e o outro aluno correndo em direção a eles, aterrorizados.